Bom dia a todos que nos acompanham online. Que o Senhor abençoe você, a sua casa. Vamos abrir em Atos, capítulo 13. 13 dias se passaram e o Senhor já se revelou no meio dessa igreja, né? Louvado seja Deus. Amém, queridos? Atos 13, versículo 1 diz o seguinte: Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na missão. Primeiro ponto aqui, né? Mais uma vez nós vemos aqui as coisas acontecendo por causa que a igreja estava orando, né? Ontem nós falamos aqui, né, que enquanto Pedro estava ali preso, a igreja estava orando, né? Senhor, liberta Pedro, e o Pedro já estava liberto. E mais uma vez nós vemos aqui a igreja orando e o Senhor dando revelação, né? Vai lá, separa Barnabé e Saulo. O que eu entendo com isso, né, queridos? Eu creio que certamente nesses 40 dias o Senhor vai fazer milagres no nosso meio. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai se revelar a nós, porque nós estamos aqui 40 dias clamando pelo seu nome, né? Clamando a Ele, e certamente o Senhor vai fazer essas coisas. Tudo, queridos, provém por causa da oração e da fé. Muitas coisas advêm de Deus por causa da oração e da fé. Está aí a chave, está aí o que nós devemos fazer: orar, jejuar e ter fé. E certamente o Senhor vai ouvir o nosso clamor e vai nos dar aquilo que nós precisamos. Não muitas vezes aquilo que queremos, mas certamente Ele vai dar o que precisamos. Amém? Vamos seguir adiante. Esse capítulo hoje é grande, hein, menina? Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seulícia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Meu irmão, se Deus colocou algo no teu coração, certamente também Ele vai enviar alguém que vai te ajudar. Certamente vai ter alguém que vai te ajudar com certas coisas, irmã Elisângela. Certamente hoje, no nosso dia nós vivemos, nós precisamos de alguém. O pastor pregava aqui no final do ano: você precisa ter amigos, né? Em determinadas situações, Felipe, nós precisamos desses amigos, que esses amigos vão nos auxiliar no caminho, no percurso. Quantas vezes, né, nós já fomos ajudados? Quantas vezes o Senhor já não levantou alguém, Denilson, né, que nos auxiliou, que nos ajudou, que a gente fosse para pensar: rapaz, se não fosse fulano, o Senhor sempre Ele vai te enviar alguém que vai te ajudar no caminho. Sempre. Vamos lá. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Barzejus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queriam ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute: o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo.
No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura que cobriu seus olhos e começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito de Jesus. Irmão, se te tentaram te confundir no meio do caminho, o Senhor Deus, Ele vai entrar com providência na tua vida. Veja bem, o governador que estava querendo aprender mais sobre Jesus, estava encantado com aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando, Felipe. Mas aí o adversário, o inimigo, está furioso, né, pastor? O inimigo sempre furioso, querido, vai querer impedir que a palavra de Deus seja propagada. Se nós lermos aqui o título desse capítulo lá em cima, vai dizer que é a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé. Eles estavam fazendo a missão, irmã Elisângela. Então Satanás ele vai querer de todas as formas impedir o teu ide. Impedir que a mensagem da cruz seja levada àquela pessoa que precisa, ao necessitado, à viúva, ao órfão. Ele vai querer impedir. Mas que o Senhor derrame uma unção de coragem sobre a tua vida, sobre a minha vida. Para que quando se levantar o inimigo, para que quando Satanás se levantarmos, queridos, nós podemos estar cheios do Espírito Santo, repreendendo a autoridade do nome de Jesus, e tudo vai dar certo. Olha a autoridade de Saulo aqui, disse, ei, chamou o cara de diabo, meu irmão. Porque o cara era o diabo. O diabo estava nele, irmão Júnior. Né? E Saulo, com autoridade, foi lá e repreendeu, queridos. Mas isso só é possível porque esses homens são homens de oração, eram homens de jejum, eram homens de entrega, faziam as coisas no nome de Deus. Então, quando nós andamos alinhadinho ali, fazendo a vontade do Senhor, levando o id, e olha, queridos, fazer a missão não se resume apenas em ir para um país distante, em ir para a Ásia, para a África, não, queridos. O primeiro campo missionário é a nossa casa, é o nosso bairro, é a nossa família. É onde nós somos plantados. É aí onde tudo começa, né, irmã Elisângela? Alguns sim são chamados para a África, para a Ásia, mas o Senhor, Deus te chamou, querido, para a tua casa, para o teu lar. Deus te chamou para a tua região, para o teu bairro. E aí também se levanta Satanás, queridos, porque são vidas que estão em jogo. E o plano de Jesus é salvar todos, o plano de Deus é que salvar todos, queridos. Então Satanás não vai querer que isso aconteça. E ele vai se levantar contra mim e contra a tua vida. Mas revestidos pelo Espírito Santo, queridos, nós vamos conseguir resistir a Satanás. E vai dar tudo certo. Amém, queridos? Vamos lá, queridos. E interessante, eu esqueci de falar isso. Interessante que o mágico ali tentou impedir Saulo, né? E as escamas vieram sobre os olhos daquele homem, e o governador contemplou aquilo e creu mais ainda. Então veja bem, o cara queria atrapalhar os planos ali, mas foi ajudar, pastor. Olha como nosso Deus é tremendo. O Senhor vai usar essas situações, queridos, para te ajudar no percurso. Às vezes você vai passar por situações dizendo, não estou entendendo nada, mas o Senhor está dizendo, querido, faz parte do processo. Lá no final você vai entender. Quantos creem assim? Eu creio assim, queridos. Quando eu estou passando um negócio assim meio diferente, digo, Senhor, tem um propósito aí. Tem um propósito aí, então é melhor eu confiar, eu crer, e vai dar tudo certo. Versículo 13. Paulo e os seus companheiros navegaram na cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos o deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade da Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado encontraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e os livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez eles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. O Senhor aguentou aquele povo durante 40 anos. O que eu entendo com isso, irmão? Esse povo aqui murmurou muito.
Esse povo aqui ouviu muita murmuração, irmã Elisângela. Muitos pedidos, muitos pleitos, né? E a gente fica falando, rapaz, o povo andou 40 anos, mas o povo andou 40 anos, queridos, porque desobedeceu o Senhor. E o Senhor os aguentou 40 anos. O Senhor aguentou os 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou o dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel, quando o povo pediu um rei. Ele lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser o rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu sou aquele que vocês estão esperando? Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar a sandália dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras do livro dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no livro dos Salmos, número 2. Você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E em outra parte das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é liberto de todos os pecados, das quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para não acontecer o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que ele voltasse no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. Paulo e Barnabé aqui, queridos, estavam pregando a mensagem, né? Falando desde Moisés até a ressurreição de Jesus. E nós vemos aqui que o povo ficou animado, Ariel. O povo tinha sede, pastor, de ouvir a palavra ali. O povo estava com sede. Olha, Paulo, volta no próximo sábado, ensina a gente a lei de Moisés, a gente quer aprender mais. Nós vemos aqui um povo que ansiava pela palavra de Deus, ansiava por conhecer a palavra de Deus. E o que me chamou muita atenção aqui, né, que Paulo vai lendo e vai dizendo: olha, vocês aí, o Jesus veio para vocês, mas vocês o rejeitaram e o condenaram à morte. Só que vocês estavam fazendo isso para cumprir aquilo que os profetas tinham falado.
Então veja, os planos de Deus para nossas vidas, eles são perfeitos, queridos. Eles são perfeitos. Se está acontecendo isso, é para que se cumpra aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida, sobre a minha vida. Já falei isso aqui ainda há pouco. Se nós estamos passando por certas situações, é a permissão do Senhor. É permissão do Senhor para nos conduzir ao lugar que Ele quer nos colocar, queridos. Nós não precisamos entender, nós só precisamos confiar e crer no Senhor. E tudo isso aqui se resume em vidas, queridos. Tudo isso aqui se resume em vidas. O nosso propósito maior são as vidas, queridos. A pastora Valéria falava aqui ontem que tudo aqui se resume em vidas. Tudo isso que Paulo e Barnabé estavam fazendo era pelas vidas. E nós vemos as vidas ansiavam por ouvir a palavra de Deus. Elas ansiavam, queridos, e os dias se passaram e as pessoas continuam ansiando por ouvir a mensagem de Deus, de Gé. O que nós devemos fazer, queridos, é olhar menos para o nosso problema, olhar menos para a gente e olhar mais para o próximo, queridos. É olhar mais para o necessitado, para o órfão, para a viúva, queridos. O coração do Senhor, ele bate aceleradamente, queridos, pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Pelas pessoas que ninguém vê, que a sociedade não vê, que a sociedade esqueceu. É por essas pessoas que o coração de Deus arde e bate, queridos. E isso também tem que arder forte em nossos corações. Porque enquanto nós estamos perdendo tempo, queridos, vidas estão sendo ceifadas diariamente. E o Senhor já nos ungiu para isso, queridos, para levar a sua mensagem. Vamos lá, versículo 44. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Olha aí, queridos. No sábado anterior, Paulo e Barnabé falaram ali para uma grande quantidade, sim. Mas o povo gostou tanto que no próximo sábado, quase todos os moradores da cidade, Denilson. Uma grande multidão. Aleluias. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não-judias da alta sociedade convertidos ao judaísmo e também os homens mais importantes das cidades, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos da Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo de Deus, queridos. Aleluia, queridos. A palavra era para os judeus, queridos. Mas eles não quiseram, né, a pedra. Então hoje nós somos beneficiados pela graça de Deus. Hoje nós somos beneficiados pela graça de Deus. Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo, queridos. E nós vemos aqui, queridos, que Paulo e Barnabé foram embora, né? Sacudiram a poeira dos pés e foram embora. Mas olha o finalzinho. E os cristãos da Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo de Deus. A semente foi plantada e ela estava começando a germinar. Começaram a ser perseguidos, Paulo e Barnabé, né? A inveja dos judeus. Não queriam que eles anunciassem a mensagem de Jesus ali. Mas a semente foi plantada. A semente foi plantada, queridos. Então, tudo que você fizer, queridos, em nome de Jesus, ele vai dar frutos. Tudo que você fizer vai dar frutos, queridos. Embora as pessoas se levantem contra você, embora as situações se levantem contra você, queridos, creiam. Creio que a mensagem de Jesus ela foi semeada, que vai dar frutos. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nunca, queridos. Nunca volta vazia.
Então tenha certeza, se um dia você falou para alguém de Jesus, querido, aquela semente ali, uma hora ela vai germinar. Então, queridos, para resumir aqui a minha parte, que o Senhor te cinja de coragem, queridos. Como nós lemos aqui, os judeus começaram a perseguir Paulo e Barnabé e insultar a eles, mas a palavra de Deus diz que Paulo ainda se encheu mais de coragem e disse, olha, a mensagem tinha que ser anunciada mesmo, para vocês não quiseram, agora vai ser para os outros. Que Deus cinge você de coragem, queridos, de autoridade, essa é a palavra, que Deus te cinge de autoridade. Eu até falava para o pastor, nós estávamos falando sobre Pedro, né, pastor, na hora que ele caminhou sobre as águas, ele dizia, pastor, ouviu uma ministração que o pastor dizia que Pedro confiava em Jesus, por isso que ele saiu e andou sobre as águas. Pedro não tinha confiança, era nele mesmo. Então que essa manhã que nós temos confiança em Jesus e nós temos confiança em nós mesmos, queridos. Acredite no nosso potencial, naquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Às vezes Deus já falou, Deus já prometeu, Deus já mostrou e a gente ainda está com medo. Está se aprisionando, está se acovardando. Então que essa manhã que nós viemos nos encher de coragem do Espírito Santo, queridos. Nós viemos nos encher de coragem e dizer, olha que eu vou fazer a tua vontade agora, querido. Eu vou levar a tua palavra, eu vou propagar o teu evangelho, queridos. E todas as coisas vão dar certo na tua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado. Aleluia.